Olá pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje vamos falar um pouco da história da Torre Inclinada de Pisa. Foram necessárias 3 fases e 177 anos para construir a Torre de Pisa. O arquiteto Bonanno Pisano começou a sua construção em 1173 com o primeiro andar, que era cercado por 15 colunas de mármore branco com capitéis clássicos e arcadas cegas. Com a construção do terceiro andar em 1178, a torre inclinou aproximadamente 5 centímetros ao sudeste, por causa do terreno instável no qual estava sendo construída, interrompendo a sua construção. Este período de pausa foi muito importante, porque permitiu que o terreno se estabilizasse, de modo contrário, a torre teria desmoronado. Giovanni de Simone, 100 anos depois, retomou a construção tentando compensar a inclinação da torre, construiu 4 andares verticalmente, porém o resultado não foi como previsto, o campanário ainda estava inclinado e a construção foi interrompida novamente. Em 1298 foi medido um desvio pluviométrico de 1,43 m, e 60 anos depois este número aumentou para 1,63 m. Tommaso Pisano continuou a construção do campanário, concluindo a sua construção em 1372. De acordo com Vasari, Nicolas Pisano e seu filho Giovanni levam o mérito por este trabalho. A inclinação da torre desacelerou nos séculos seguintes. Acredita-se que o seu peso tenha sido um fator importante que forneceu uma certa estabilização ao edifício. O arquiteto Alessandro Gherardesca realizou a primeira restauração em 1835, removendo o terreno lamacento e substituindo-o por uma base de mármore. O resultado foi atroz, provocando uma nova inclinação, e em 1918 o desvio da linha de prumo chegou a 5,10 metros. Até 1990, a inclinação da torre continuou a aumentar entre 1 e 1,2 milímetros por ano. O que é a Torre Inclinada de Pisa atualmente? A Torre de Pisa, também conhecida como a Torre Inclinada de Pisa, está localizada na cidade de Pisa, mais precisamente, na Piazza del Duomo, conhecida como Praça dos Milagres. Esta torre famosa começou a inclinar-se logo após o início da sua construção em 1173. A Torre de Pisa possui 55 metros e 86 centímetros de altura, um peso de aproximado a 14.700 toneladas e uma inclinação de quase 4 graus que representa 3 metros e 9 centímetros da vertical. Em 1964 o governo italiano pediu ajuda para impedir que a Torre de Pisa desmoronasse. Em 1987, a Unesco declarou Patrimônio da Humanidade todo o conjunto de monumentos da Praça dos Milagres. Em 1990, a Torre Inclinada de Pisa fechou suas portas ao público como medida de segurança, e após vários trabalhos de reestruturação, abriu novamente em 16 de junho de 2001. Curiosidades sobre a Torre Inclinada de Pisa. Você sabia que uma lenda que diz que Galileu Galilei deixou cair 2 bolas de canhão da Torre de Pisa? A sua intenção era demonstrar que a velocidade da queda era independente da massa. Sabia que a Torre de Pisa não é a torre mais inclinada do mundo? A Torre de Pisa possui 3,97 graus de inclinação ao sul, no entanto, a torre mais inclinada do mundo possui uma inclinação de aproximadamente 5,7 graus e encontra-se na Baixa Saxonia, é o Campanário de Surusen. Por que visitar a Torre Inclinada de Pisa? A Torre Inclinada de Pisa é uma joia da arte românica. Além de ser um monumento que ganhou importância ao longo dos séculos com a sua significante inclinação, gerando admiração e preocupação em especialistas e turistas. A Torre de Pisa foi proposta como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Essa torre é o campanário da Catedral de Santa Maria da Assunção na Piazza do Duomo, e possui 55 metros e 86 centímetros de altura, 8 andares e aproximadamente 294 degraus. Os 8 andares estão cercados por uma loja com arcos que reproduzem o conteúdo da fachada da catedral e possui 7 sinos no último andar da torre. Seus nomes são Assunzione, o maior e mais pesado, Crocifisso, San Ranieri, Dal Pozzo, Pascherexia, Terza di Vespruxio. Atualmente, continuam a tocar antes do início das missas da catedral e ao meio-dia, graças a um sistema eletrônico. Como você pode visitar a Torre de Pisa?
Para visitar esta atração única, sugerimos que você reserve a visita guiada de Pisa e da Torre Inclinada, assim poderá descobrir e aprofundar os seus conhecimentos sobre a história desses maravilhosos lugares, graças às explicações de um guia experiente. Outras atrações nas redondezas. Pisa é famosa principalmente pela Torre Inclinada, no entanto, esta cidade oferece muitas outras atrações como a sua deslumbrante Praça dos Milagres, ou Praça da Catedral, onde podemos ver a Catedral e do Batistério, além da Torre Inclinada. Ao longo do perímetro da praça, encontra-se também o Camposanto, o Museu da Ópera e o Museu delle Sinopie. Aproveite uma caminhada às margens do rio Arno, até chegar ao antigo Palazzo dell'Orologio, e a Piazza dei Cavalieri, onde encontra-se a prestigiada Scuola Normale de Pisa.